Ok, Edivaldo. Aloysio. Boa noite, Aloysio Silva, Conselho de Segurança do Jardim Camburi, também da diretoria da FEConseg. Ok. Quem mais está aqui? Altair estava por aqui também, não está mais. Eu coloquei lá o link no grupo dos cursos também, para ver se eles entram. Tinha muita gente do curso ali, Tinha, a que são Rosi. de terceiros. Mas perdemos muita gente aqui, tá? Muita gente saiu, a Rosi. Vamos lá, André, com a palavra, por favor. Acho que o senhor Almir ali não tinha se apresentado antes. Almir, quer se apresentar? Continuamos sem ouvir sua voz, seu Almir. Eu falo, Almir Segato, ele é também da diretoria da federação. Obrigado, Almir, pela presença. Então tá, eu vou começar e se o senhor quiser interromper, na medida que o pessoal chega também, eu faço uma introdução. Não, tudo bem. Eu estou com medo aqui de alguns que estão pedindo para entrar e eu estou negando, porque eu não sei quem é. Então, infelizmente, alguns que estão tentando entrar, eu não sei se vou deixar entrar, mas vamos lá. Porque eu não conheço os nomes, entendeu? Certo. Altair também chegou aqui agora. Altair, pode se apresentar, por favor? Todo mundo já se apresentou. Bom, eu sou vice-presidente da federação e diretor do Conselho de Segurança da Grande Cobilândia. Meu nome, Altair Marinheiro. Altair é um dos fundadores da federação, André. Obrigado, okay. Altair. Até fica uma dica, talvez, Márcio. Se tu vai gravar a reunião em áudio e vídeo ali, vai ter tudo. Depois, quando eu botar isso no YouTube do nossa federação, tu pode disponibilizar o link para o pessoal que não puder entrar ou que tu negares e não deveria, talvez, né? Mas nessa situação que ocorreu, o pessoal pode ver depois a reunião, né? Pode ver depois e tomar pé do que acontecer. Eu peço desculpa aí que eu tomei um susto tão grande que eu fiquei tão louco aqui. Se não é minha filha aqui para me ajudar, eu não sabia que rumo que a gente tomava, não. Entrou aqui o amigo Castoldi, Kiglis. Pode se apresentar, Kiglis? Depois ele se apresenta. André, então vamos lá. Então, ok. Então, o Márcio fez um convite para trabalhar um pouquinho, ou passar para vocês um pouquinho de como é que funciona a federação e os CONCEPROS aqui do Rio Grande do Sul. Aqui no nosso estado, nós chamamos os CONCEPROS, seria aquilo que é o CONSEG para vocês, né? Na maior parte do Brasil, são conselhos de segurança. Aqui, na época, o pessoal nominou como CONCEPRO, né? Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública. E aí temos a federação, que é a FEConsep. Né? Então, eu trabalhei por muito tempo no CONCEP, né? Até então ser convidado para participar da federação, e hoje eu estou presidindo. Então, pelo que eu entendi, até num bate-papo que eu e o Márcio e o Coronel Campos estávamos tendo bem no início, né? Lá às 6h30 ainda, pelo que eu entendi, o Márcio ele gostaria que eu explicasse como funcionam os nossos CONCEPROS, né? E depois um pouquinho da federação, certo? E aí eu acho que, como é que eu posso contribuir? Eu acho que eu posso explicar um pouquinho da história do CONCEPRO de Guaporé, que foi uma entidade que ela existe há mais de 40 anos, mas quando eu comecei a fazer esse trabalho, comecei a me envolver com a entidade, ela estava praticamente falida, tinha dívidas e estava bem desarrumada, né? Normalmente, os CONCEPROS, eles são destruídos por alguém, ou alguém faz uma má gestão, acaba deixando ele na lona, até que vem alguém querendo reestruturar esse trabalho, né? E essa reestruturação é penosa, né? Muitas vezes demorada. E aquilo que nós trabalhamos aqui na minha cidade deu certo, né? Tanto que chamou a atenção da federação aqui do Sul, e eu comecei a participar dela, tentando
fazer com que o nosso modelo de gestão da entidade fosse replicado em outros lugares, né? E esse modelinho, ele foi criado, foi desenvolvido justamente para ele ser a prova do espertalhão, né? Aquele cara que pega a entidade com caixa e vai lá e acaba fazendo desvio de recursos, enfim, destrói o trabalho e deixa o Concepro numa pior, vamos dizer assim. Então, quando o que ocasionou aqui, o que fez eu participar do Concepro aqui da minha cidade, foi que em 2012 para 2013, tinha ocorrido a explosão de uma empresa de joias, numa cidade vizinha, Cotiporã. Até foi reportagem nacional e tal. Os bandidos explodiram a empresa para conseguir roubar alguma coisa lá de dentro. E na época eu era o presidente do sindicato dos joalheiros aqui da cidade e da região do Rio Grande do Sul, aqui, o Nordeste gaúcho. Porque minha família, o meu pai e minha mãe têm uma empresa joalheira, e eu trabalhava com eles, e também eu fiz parte do Sindijoias, então eu fui o mais novo presidente do sindicato. E aí, com esse advento dessa explosão, as empresas joalheiras começaram a me demandar por informações a respeito da segurança pública, porque os bandidos estavam tomando essas atitudes, né? E com certeza nós não teríamos condição de enfrentar algo desse tipo se ocorresse aqui conosco na cidade. E aí, dessa investigação que eu fiz, desse trabalho de campo que eu fiz, tentando colher informações de como nós estávamos aqui no nosso município, e as informações sendo muito ruins, né? Nós estávamos com muito mal na brigada, muito mal na Polícia Civil, faltava de tudo. Eu sugeri que se criasse um CNPJ para fortalecer a segurança, ou seja, os empresários destinariam recurso para comprar aquilo que estivesse faltando, que o Estado demorava muito para entregar. E aí alguém me sussurrou esse nome, né, Concepro, e daí nós teríamos que ver como é que estava, porque o CNPJ já existia e ele teria essa finalidade. Eu comecei a interagir, então, com as pessoas dessa entidade, que na verdade era uma só, que era ainda a fundadora, uma pessoa que fundou o Concepro, e era também o contador do Concepro, né? Fazia a contabilidade. E aí eu comecei a interagir, começamos a trabalhar, e aí a gente, num acordo de cavalheiros, os empresários começaram a destinar recurso, os empresários do ramo de joias, então eles já estavam sensibilizados para a questão de ter que aportar algum recurso, né? Foi aberta uma conta em nome do Concepro, em separado da gestão, e ali a gente drenava recursos que a gente podia dar à destinação, né? Então os empresários falavam com a polícia, recolhiam as demandas deles, e aí juntavam o dinheiro e dava a destinação via Concepro. Então a gente éramos atores no Concepro, mas não legalmente, né? Nós tínhamos esse acordo e a gente conseguia fazer a gestão do recurso que a gente arrecadava. E aí esse contador, ele cansou e acabou passando a entidade para uma outra pessoa, né, que nem era da cidade, enfim, era um funcionário público de uma prefeitura vizinha e tal, mas nada contra, ele assumiu. E por 1 ano de gestão ele continuou com esse acordo que nós tínhamos, né. No segundo ano de gestão começou a acontecer algumas coisas meio estranhas, né, ocorreram alguns saques de recurso e ele prometia as notas fiscais que não vinham. E a gente começou a desconfiar, né? Começamos a pedir mais explicação, e não vinha, até o ponto que nós recebemos uma ligação de um posto de gasolina para informar que ele estava abastecendo o carro particular e pagando com o recurso do Concepro, né? Aí a gente entendeu que ele estava de má fé, né? E aqueles saques que ele vinha fazendo, a gente até hoje não sabe para que foi. Mas a gente conseguiu reunir, então, outros integrantes da diretoria, tesoureiro, enfim, outras pessoas que, então, eram idôneas, né? E a gente conseguiu bloquear as contas do Concepro 1 ou 2 dias depois. E aí, isso ocorreu em setembro de um ano, acho que foi 2013, e aí ele só foi largar a diretoria em fevereiro, né? Passou o ano e foi largar em fevereiro a diretoria. Aí fizemos uma auditoria nas contas do Concepro e nós estávamos com mais de 50 mil reais em caixa, mas que não existiam, né? Enfim, aí nesse ponto
foi a tragédia, vamos dizer, foi o ponto ruim, né? Isso é sempre ruim que aconteça. Mas, de fato, fez com que a gente tomasse coragem para vamos assumir esse negócio, né? Porque ou a gente assume, ou vai quebrar e aí todo mundo lava as mãos e não vão poder reclamar depois, né? Aí a gente montou uma diretoria, assumimos a entidade e depois que assumimos, começamos a tomar conhecimento de uma série de dívidas que ela tinha no comércio, no mercado, papelaria, e INSS atrasado, e aí vai, né? Então o furo era bem grande, assim. E aí quando eu me envolvi, eu assumi como tesoureiro, né? E aí eu já tinha um pouco assim, eu já era meio mãos de tesoura, né? E aí eu comecei a cortar custo, cortar tudo que eu podia cortar e preocupar com a arrecadação. E aí eu vou dizer, a partir de agora eu digo o que a gente fez para fazer dar certo, né? Saímos do atoleiro, vamos dizer assim, para uma entidade que hoje tem R$104 mil em caixa e já investiu na cidade mais de 2 milhões em 10 anos, né? Então, como sair do atoleiro, né? O que a gente percebe aqui, ou eu percebo, é que o empresário, a pessoa de bem, ele não tem problema em destinar algum recurso, né, ou abdicar de algo particular para um bem maior, né? Então a gente tem que correr atrás dessas pessoas que têm esse sentimento, né? E acredito que vocês, por fazerem parte da entidade, já tenham esse sentimento, né? Vários pares de vocês também têm. Só que eles só vão aportar esse recurso se eles souberem onde isso está investido, né? Então aqui, pelo menos o gringo aqui, o italiano aqui do sul, ele é assim. Ele não te dá R$1 se ele não souber onde vai. Mas ele te alcança 1.000 se tu disser, ou mostrar para ele que foi bem empenhado. E depois tu consegue outros 1.000 dele também. Então ele quer participar, certo? Então, na minha cabeça, eu tinha que fazer algo que desse transparência. Sem transparência, eu não ia conseguir crescer a arrecadação, né? Tá, eu plantei essa sementinha, transparência. Depois, eu percebi o quê? O empresário daqui, ele queria informação. Ele queria estar informado a respeito do que acontecia. Via de regra, ele sai de casa de manhã cedo, trabalha, volta para casa para almoçar, porque é uma cidade pequena, permite que a pessoa se desloque rápido, né? Volta para casa, almoça, volta para o trabalho e chega tarde em casa. Não ouve a rádio local, então ele nem sabe o que aconteceu, qual foi a criminalidade, se alguém assaltou, se alguém roubou, matou. Geralmente ele ficava alheio a essas informações. E na cabeça dele, ele só entendia que o resultado era pior, né? As coisas estavam piores, e que a polícia provavelmente não estava fazendo o trabalho dela, porque ele não tinha informação, certo? Aí plantei mais essa sementinha, né? Então, ingrediente, transparência e informação. Aí eu pensei, como é que nós vamos fazer com que esses empresários passem a ser informados, certo? Isso tem que ser fácil, né? E eles têm que, além de informação, eles têm que poder interagir, que é outra sementinha que eu planto, né? Então, interação, informação e transparência. Eu acho que sim, esses 3 ingredientes é que eles têm que ser trabalhados para motivar o empresário a botar a mão no bolso e alcançar dinheiro, certo? Dinheiro é que faz a diferença na questão de material, de equipamento, viatura, arma, o que for. Aí, o que eu fiz? Eu tinha conhecido certa vez um coronel Pacheco. Ele tinha gerido presídios, ele tinha sido, enfim, ele tinha sido um pouco de tudo na carreira dele. E ele era um cara muito bom de dar palestra, assim, de falar, né? Nós na cidade, nós estávamos num período em que estava acontecendo muito assalto, tinha até sequestro, o pessoal entrava na casa das pessoas, não tinha refém, estava bem complicada a situação. E eu chamei ele, então, ele veio voluntariamente, a gente só pagou o hotel para ele ficar aí com a esposa uma noite. Chamei ele para dar uma palestra. A palestra era como prevenir o risco de ser assaltado, de ser sequestrado, ou seja, ter uma atenção diferenciada no seu entorno para evitar uma abordagem de um bandido. Essa foi a ideia. E nesse jantar que a gente fez, a gente chamou ele para palestrar
e passamos uma lista daí. E ali o público-alvo ali era o quê? Empresários, né? Passamos uma lista onde a pessoa botava o seu nome e o seu WhatsApp. Era isso. Dessa lista, sei lá, devia ter 300 pessoas, vamos supor. Mais ou menos isso. Dessa lista, a gente montou um grupo no WhatsApp. E nesse grupo também estava o tenente aqui da cidade e o delegado, certo? E aí eu combinei com o tenente e o delegado que todo final do dia eles iriam fazer um breve relato em áudio de como é que tinha sido aquele dia em termos de segurança pública no município. Ou seja, eu comecei a alimentar o empresário com informação. E não tinha nada, era grátis, né? Não teve custo nenhum. Nós não estávamos cobrando mensalidade, associando ninguém ainda. Mas eu quis antes entregar algo para depois tentar colher algo. E aí, isso começou, né, periodicamente, toda noite, final de tarde, aquele resuminho. E aí o empresário começou a entender que, enquanto ele está trabalhando, tiveram 10 abordagens na cidade, 2 tinham passagem, o outro tinha assassinado, enfim. Dava aquele resumo de que o ambiente ele não é seguro, mas a polícia está fazendo o trabalho dela. Ali está o resumo das atividades deles durante o dia. Isso durou um tempo e aí, a partir do momento, sei lá, 2 ou 3 meses que isso passou a acontecer, aí eu comecei a ir visitar esses empresários. Eles já estavam sensibilizados para a questão de que a cidade não estava, né, com uma segurança plena, embora a polícia estivesse fazendo seu trabalho. E aí eu comecei a visitar eles com as demandas que a Brigada Militar e a Polícia Civil já tinham me feito. Então, olha, nós temos uma série de coisas que a gente precisa para a polícia continuar fazendo esse trabalho e melhorar esse trabalho. E aí, com essas demandas na mão, eles já estavam sensibilizados por estarem recebendo a informação, eles começaram a querer participar disso, certo? Então, comecei a recolher. Na época era um valor único, então o cara podia doar R$500, doava, o outro podia doar 1.000, uma outra empresa maior doava um pouco mais. E aí, quando eu comecei a ter esses recibos na mão, eu comecei a pensar na questão da transparência. Eu digo, bom, eles têm que ter um retorno de que esse dinheiro que eles me deram caiu na conta e depois eles têm que saber que o equipamento que eles se propuseram a ajudar a comprar foi comprado, né? Aí eu busquei um amigo meu, que é o Leonardo, que fazia sites, né? Ele trabalhava com fazer sites, enfim. E aí eu pedi para ele, ele foi um dos primeiros associados do Concepro, né? Eu pedi, ó, nós temos uma mensalidade que todo associado paga, que na época era R$100, né? Eu te associo, você não paga os 100, mas você me faz um site, né? Então, vamos dizer, 1.200 por ano, seria de associação. Ele fica na permuta e me faz um site como eu quero, onde nós vamos ter prestação de contas, parte de documentação, vai estar tudo digitalizado lá para quem quiser ver. E o associado vai ter uma senha, né? Aí eu já despertei também no associado essa ideia de que ele vai ter a senha, ou seja, ele está pagando para ter algo, ele tem o acesso, entende? É uma coisa mais restrita, então ele valoriza isso. Montamos o site padrão, que hoje é o site padrão dos Concepros do Estado, né? Então montamos o site aqui em Guaporé e eu passei a alimentar o site com essas informações de receitas e despesas, tipo um fluxo de caixa, né? E mandei no grupo. Aí, quando eu comecei a associar as pessoas, eu já criei um grupo paralelo àquele que era de graça, certo? Então, esse grupo aqui é só para quem paga. E ali, o tenente e o delegado continuaram fazendo, volta e meia, não diariamente, mas de vez em quando, algum relato, né? Continuaram dando informação. Então, consegui fazer essa troca, entende? Do cara dizer, não, eu quero continuar tendo informação, meu dinheiro vai ser bem aplicado, eu tenho onde ver que ele foi bem aplicado, eu vou continuar pagando para continuar tendo esse benefício, né? Essa troca. E aí eu fui tirando as pessoas do grupo gratuito aos poucos, à medida que eles se associaram, nem todos se associaram. Criei esse grupo outro, né, de quem só pagava,
E à medida que o tempo passou, eu cancelei aquele grupo antigo e passei a me dedicar a esse grupo novo que tem os associados pagantes. Né? Então isso hoje dá uma receita de em torno de 15 mil por mês para o Concept, né? O Concept local aqui. E aí esse trabalho chamou a atenção do antecessor, meu antecessor na federação, que era o Adilson Frá, e ele me chamou para uma conversa, um almoço em Garibaldi, que é uma cidade que fica aqui a 1 hora daqui, né? Eu fui, e para minha surpresa não era um almoço, era uma assembleia da FEConcept, né? E dessa assembleia eu saí de vice, né? Entrei lá para ouvir e saí de vice. No ano passado, daí, na assembleia em que eu estava disposto a sair da federação, né? Dar espaço para quem quisesse entrar, enfim, ele pegou Covid na noite anterior e foi internado. E aí eu, como vice, tive que presidir a assembleia. E aí, por aclamação, me colocaram na presidência. Aí eu tô aqui falando com vocês. Então eu sempre fui meio caindo de paraquedas, assim. Mas num breve relato do como eu fiz um Concepro alavancar, né, os seus resultados, eu consegui contar. Teve um episódio que eu vou dar destaque, que quando o grupo passou a ser pago lá, foi assim, o pulo do gato pro Concept. Eu me lembro até hoje, eu ainda trabalhava na empresa do meu pai, eu tive um final de tarde assim, frio inclusive, e um associado do Concept, mas que ainda estava, ele ainda estava no grupo que não era pago, né? Ele me ligou e como ele sabia que eu estava envolvido, enfim, ele também é do ramo de joias, ele me relatou o seguinte: André, eu vou te contar uma coisa que aconteceu no final de semana. Era uma terça-feira, se não me engano. E no sábado à noite tinham despertado a campainha da casa dele, né, no portão. Ele atendeu e a pessoa se identificou como sendo um amigo de um amigo e tinha ido lá para conversar sobre negócio e tal. E ele meio desconfiou, disse: não, mas como é que é teu nome e tal? O cara deu um nome qualquer. Tá, e quem é o amigo que te mandou, né? Não, ele trabalha com você e tal, agora eu não lembro o nome, jogou um papo assim. Mas ele ficou desconfiado e não abriu a porta. Disse: ou você se identifica, né, para que eu possa te receber, ou senão eu não vou abrir o portão, me desculpa. Ele tomou a atitude certa, né? Mas ele foi na janela e viu um carro de cor vermelha. Daí o cara falou assim: o nome dele era Pedro, né, desse empresário. Pedro, eu volto outra hora, tu tá de cabeça quente e tal, eu volto outra hora e a gente conversa. Ele foi até a janela para ver o carro, um carro vermelho, né? O Volkswagen era Fox vermelho, saiu. Daí ele viu que tinha mais gente dentro. Ele ficou com isso aí na cabeça, mas não chegou a ligar para a polícia, não chegou. Mas nesse dia ele resolveu me ligar e contar o que aconteceu, né? Quando ele me disse Fox, o carro vermelho, né, eu tomei um susto, porque no sábado, isso ele tinha me ligado na terça, né? No sábado, o tenente da cidade tinha posto no grupo pago um áudio alertando, né, de que haviam 2 meliantes foragidos e o celular que estava sendo rastreado desses caras estava conectado na antena da cidade. Eles eram de Porto Alegre, daquela região. Mas o sinal que eles estavam recebendo era da antena de Guaporé, ou seja, eles estavam no Guaporé e deveriam estar planejando algo, né? Esses 2 meliantes. E nesse áudio ele pede que as pessoas não fiquem, né, alarmadas e tal, mas cuidem com relação à referência de carros, né, que era um Vectra branco ou um Gol vermelho, né? Então ali tinha um certo ruído na informação. Mas quando ele me disse Fox vermelho, eu logo associei, né? Eu logo associei isso. E na época eu pedi para ele: Pedro, onde é que tu tá agora? Né? Tentando também não alarmar muito ele. Não, eu tô aqui no ginásio tal, que ele jogava pado. Eu falei: Pedro, depois eu te dou mais explicação. Vai para casa agora, que eu tenho que fazer uma ligação urgente para a polícia. Depois eu te explico, eu falei para ele. Mas aí ele quis saber mais, sabe? Ele ficou curioso. Eu falei: não, Pedro, eu falei, tu é o cara que os bandidos estão procurando. Só que ele não sabia disso, porque ele não estava no grupo e a informação circulou. E ele começou a rir, dar risada, né? Não, capaz, né? Tu tá pirando, né? Não,
Digo, Pedro, vai para casa, por favor, vai para casa agora. Né? Mal sabia ele que os bandidos já estavam na casa dele enquanto ele falava comigo. Já tinham tomado de refém a esposa e os filhos e estavam ele esperando voltar, que ele voltasse do jogo. Certo? Aí eu tive que ser mais enfático para ele, né? Ele percebeu a minha alteração e desligou o telefone e foi para casa. Quando eu liguei para o tenente para avisar sobre que ele poderia ser o problema, né? O alvo dos bandidos, o tenente ele mal atendeu e falou assim: André, agora não posso, pegamos um deles. O tenente estava chegando na casa e tinha um desses caras dando guarida para os outros que estavam dentro e já estavam tentando pegar esse cara, né? E o conflito estava começando ali. E o Pedro voltando do jogo, achando que eu estava exagerando, né? Então, essa história aí, ela comoveu a cidade na época. E, tipo, se nós tínhamos lá 50 associados, a gente assim, em 2 semanas, associamos outros 100, entende? Porque o grupo, ele estava funcionando. Ele estava cumprindo o papel para aqueles que estavam ali inseridos, né? E a gente tem um cuidado de inserir pessoas. Por exemplo, o empresário, ele indica um funcionário para estar no grupo. Ele fica responsável por aquele funcionário, porque à medida que o tempo passa e mais gente participa, pode ser que hajam pessoas que queiram estar ali para justamente dar informação para quem não tem que se dar informação. Enfim, isso começou a criar um ciclo virtuoso e o conceito do Guaporé cresceu, né? A sua receita cresceu, a gente conseguiu fazer mais e mais. E através desses exemplos eu também consegui implantar pela FECONCEPRO esse sistema em outros conceptos, né? Então hoje a associação conta com 40 associados, todos eles pagam, e devemos ter entre 10 e 15 outros que gostariam de entrar, mas ainda tem algum receio ou ainda não acharam que é o momento adequado. André, só para ficar mais claro aí, esses 40 associados que você está falando não são pessoas físicas, são conselhos de segurança dos municípios. Isso. São 40 conselhos associados na federação, é isso? Isso aí. Ok. São 40 municípios, né, que hoje estão participando da associação e dela também querem algum benefício, enfim, né? Mas desses 40 associados, 20 já tem o site padrão, que é um sistema de gestão, e desses 20, alguns já prestam contas online. E aí você tem a gestão através de um site que você podia apresentar para a gente, então, como é que você faz essa prestação de conta pública? Seu microfone está desligado, André. Seu microfone está desligado. Sim, é que eu tinha deixado a tela para trás aqui, agora deu certo. Ok. Então aqui, ó, esse é o site padrão. E aí o nosso associado, ele ganha uma senha, né? A senha a gente troca de vez em quando, ele divulga lá no grupo do WhatsApp a senha nova. Que usa essa senha, às vezes, muita gente é para captar o associado novo, né, do conceito. Então, ó, essa é a senha, entra lá, vê se você gosta, vem participar. Esse aí é o Conselho de Segurança de Guaporé. Isso, esse é o de Guaporé. E esse mesmo modelinho de site, ele já está em 20 municípios. Dos 40 associados, 20 já o utilizam. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente fez a prestação de contas do mês de março. Aqui constam as receitas do mês de março. E aqui as despesas do mês de março e todos os outros, né? Mês 3, mês 2, até os primórdios lá, quando a gente começou a fazer o site, né, em 2017 daí, que ele entrou. A gente botou as receitas iniciais e fomos dando sequência. Então, quando um associado quiser ver as receitas, ele clica aqui e vai ter o relatório do banco, onde constam todos os associados, né, nominados, e os seus devidos pagamentos, certo? E nós temos um convênio com o IGP, Instituto Geral de Perícia, que entra um recurso para a gente, que são das confecções de identidade, né? Também
e do qual a gente destina metade para o próprio IGP, que é em Garibaldi, né? São R$12 por carteira de identidade emitida. Então, é mais uma receita. O banco também ofereceu resultados aqui do que a gente tem lá. Então, também tá. Então, todas as receitas, todas as despesas. E tudo digitalizado, né? Então, aqui eu sei que foi uma adesivagem de viatura, alguma coisa assim que eles fizeram. Então, se você quiser ver a despesa, vai ter a transferência, vai ter a solicitação da Brigada Militar por aquele pagamento dos R$400, vai ter a nota fiscal desse serviço, e se tiver alguma foto, enfim, a gente também adiciona ali para o empresário, se ele quiser ir ver item a item daquilo que está sendo feito com o dinheiro dele, é só ele acessar o portal no celular ou no computador, e ele vai ter certeza do destino que está sendo dado para o recurso dele. Né? E todo mês a gente faz, ó, eu achei que era 104, mas não, nós estamos com 109 mil, e deve ter já alguma coisa de rendimento da aplicação do recurso que está lá desse ano que não foi ainda inserido. A gente insere só em dezembro, daí qual é o resultado da aplicação do ano inteiro. Esse recurso é do Conselho de Guaporé. Esse recurso é exclusivo de associados do Concepro de Guaporé. Isso aí. De Guaporé. Nós temos os termos de fomento da prefeitura, aí a gente tem uma outra conta bancária, a gente recebe anualmente 70 mil, e tem a destinação dele também. Então, a prefeitura também pode acompanhar as nossas despesas pelo site. Né? Todo mês a gente lança as despesas, e eles podem acompanhar como é que a gente está executando o nosso termo de fomento, o plano de trabalho, que a gente chama. Né? Coronel Campos quer fazer uma pergunta. Pois não, Coronel. André, e em termos de FECONSEPRO, a FECONSEPRO em si, ela recebe também, né, ela tem esse mesmo layout de receitas e despesas, e ela tem algum tipo de trabalho de repasse de algum tipo de recurso nesse sentido para os conselhos? Certo. Então, quando um Concepro vai se associar à federação, ele também paga uma mensalidade, né, que vai de 33 a 110 reais, certo? Depende da população que a cidade tem. Então, essa é uma receita que a FECONSEPRO tem com os seus 40 associados. Tá? Todos esses dados, ou eu mostrei ali que os números da prestação de contas, né? Mas toda a parte de documentação do Concepro também está digitalizada aqui, no portal. Então, se o camarada quiser ver, por exemplo, essa reunião de diretoria do dia 13 de outubro, aqui ele vai ter tudo digitalizado, a ata, tudo que foi decidido. E ele também conhece a diretoria, tem os telefones de cada um dos diretores, certo? Quando a pessoa insere essas informações no site de Guaporé, ou no site de Canoas, ou da cidade que for, tudo isso automaticamente é replicado no portal da FECONSEPRO. Então, aqui nós temos um local que é uma área de transparência, onde a federação também presta contas para os seus diretores, vamos dizer. Então, tem duas áreas aqui dentro desse portal da transparência. As contas da FECONSEPRO, né? Ou seja, aqui, ó, por exemplo, o mês passado, nós recebemos de associados R$ 2.332. E aqui é o mesmo modelo, certo? E tem as despesas também da federação. Tem a documentação da federação, a diretoria da federação, mesmo modelinho, certo? E para o nosso associado, ele ganha um login e senha que é Sou Associado, certo? Vou botar aqui. Sou associado. Ó, aí, todas aquelas informações que os Concepros vão inserindo nos seus portais, nos seus sisteminhas de gestão, que a gente chama, eles vão ser compilados na FECONSEPRO. Então, aqui você nota que dos 20 Concepros que hoje já tem site, tem aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Concepros que estão prestando contas nos seus portais. E esses números são trazidos para cá, para a federação. Depois tem aqui um resumo de receita, um resumo de despesa, né, do ano, e também aqui tem as suas gestões. Então, eu sei que
aqui é da FECONCEPRO, né? Mas eu tenho aqui o painel dos associados, e quem é hoje a presidente lá em Bagé é a fulana. Quem não informou já tem, né, já aparece na tarja aqui. E se eu quiser achar em Garibaldi, por exemplo, eu quero ver, poxa, mas como é que esses caras estão gastando? Lembre-se que eu estou atuando não como administrador disso, mas eu sou um associado, certo? Eu entrei com uma senha de associado ali. E eu posso ver o que Garibaldi está fazendo com o recurso dele. Né? O que Garibaldi está fazendo? André, aqui tem pessoas que são de conselhos municipais. Municipais não, são de cidades, né? O Edival Santana, tem o Altair Marinheiro, tem lá do Conselho Região 7, tem, enfim. A gente recebe recurso no Conselho. Então, essa prestação de conta que a gente colocaria pública, isso daria mais legitimidade para que o empresário pudesse investir mais recursos. Seria basicamente isso daí, não é isso? É uma roda que gira cada vez mais rápido. Entende? Porque o cara vê o dinheiro aqui e aí ele sabe o que está sendo feito. Ele consegue ver se foi utilizado tanto para PM, tanto para civil, tanto para o bombeiro ou outra coisa assim, ou não? Ou ele não consegue ver? Sim, pode ser feito desse tipo. No conceito de Guaporé, que é aquele que eu estava dando o exemplo, a gente não fez essa distinção, certo? Deixa eu só achar aqui onde é que eu estava. Aqui, ó, conceito de Guaporé, prestação de contas. A gente não fez essa distinção do recurso, né? O recurso, sendo do associado, ele cai numa mesma conta. Se ele vier da prefeitura, ele tem uma outra conta. Se ele vier do Poder Judiciário, ele tem uma outra conta. Poderia-se, sim, se fazer uma conta da Brigada Militar, outra conta da Polícia Civil. E dar acesso para a Brigada Militar, para que se ela quisesse verificar, né, fazer uma inspeção, uma auditoria, dar um acesso para que ela só veja aquilo que está na Brigada e não o que está na Civil e vice-versa. Né, que às vezes acontece esse tipo de situação, né? Então, tem alguma série de permissões aí que pode dar ou não, por um determinado login poder ter acesso ou não. Edival Santana, do Conselho de Linhares, quer fazer uma pergunta, presidente Edival. André, está me ouvindo? Sim, senhor. Tá. Boa noite. Boa noite. Você falou aí sobre o recurso advindo da prefeitura. Eu gostaria de você nos informar, porque nós, há anos passados, nós recebíamos também alguns recursos da prefeitura, mas aproximadamente, acho, 8 anos atrás, 6, 8 anos atrás, nos foi cortado porque a prefeitura não achou mais legalidade, dentro da formulação da lei, para passar recursos para o Conselho de Segurança. Nós chegamos a receber até 15 mil reais por mês. Hoje não recebemos nada mais, porque os procuradores não encontraram como fazer dentro da legalidade. Você poderia nos esclarecer isso, ou, se possível for, até nos fornecer com algum procurador, onde tem essa parte posse da legalidade a nos enviar o dinheiro? Sim, até eu já abri aqui, para o senhor ver também como essa interação fica fácil para um associado nosso, né? Vamos supor que alguém ventila ali no grupo do WhatsApp da federação, né, onde estão todos os nossos 40 municípios associados, alguém ventila essa pergunta, ou sabe que alguém, um colega fez termo de fomento, que a gente chama, que é como se trata essa liberação de recurso ou parceria público-privada, né? Então, vamos dizer, eu sei que Guaporé ou que Garibaldi tem termo de fomento, eu poderia entrar aqui no site do Garibaldi e achar o termo de fomento deles, né? Geralmente, o que é mais importante, a gente já coloca nos documentos da federação e os associados vão lá e captam isso, né? A gente divulga isso no grupo, diz, pessoal, tem termo de fomento novo lá no portal da transparência. E o cara vai lá e colhe aquilo que ele precisa, né? De tempo em tempo ele também pode ir lá ver o que tem de novo lá dos conceitos, né? Então, sim, dá para fazer termo de fomento. Nós tivemos essa dificuldade quando a Lei 13.019 passou a ser cobrada, né? Muitos prefeitos eles passaram a nos negar os termos de fomento
baseados na lei, né? Mas a Lei 13.019 ela não vem para extinguir os termos de fomento, ela vem para dar mais segurança e vem para fazer com que o Concepro, se gerir mal o dinheiro do termo de fomento, os presidentes e tesoureiros possam, inclusive, responder criminalmente pela má gestão, né? Então, no momento em que a gente conseguiu fazer um termo de fomento dentro desses associados, né? Um saiu, vamos dizer assim, esse que saiu, ele serviu de gás, né, de combustível para todos os outros, né, com esse modelo na mão, chegarem nos seus prefeitos e dizerem, olha, se Guaporé fez, por que a cidade tal não pode, né? Por que o senhor pode se o prefeito lá fez? O que eu sugiro, tá? Como que a gente abriu essa porta? Isso acho que é importante. Eu vou fechar um pouco aqui as janelas. A gente abriu essa porta mandando a pergunta para a Secretaria de Segurança Pública. A gente mandou um ofício para a Secretaria de Segurança dizendo, ó, temos o interesse de fazer o termo de fomento, o termo não era esse, temos o interesse de fazer uma parceria público-privada entre o Concepro do município de Guaporé, CNPJ tal, damos as informações, e a prefeitura, no sentido de conseguir recurso para executar um plano de trabalho que será destinado a itens caros à segurança pública. Então, essa foi a pergunta que a gente fez, basicamente. A Secretaria de Segurança nos respondeu dizendo que a maneira adequada de fazer essa parceria seria via termo de fomento. Então, quando o Estado nos responde que a gente pode fazer com o município via termo de fomento, a gente já abre uma das portas, vamos dizer assim, na prefeitura, né? E aí depois, funcionando isso com os outros podem se valer desse sucesso e encurtar o caminho. Dizer, olha, temos uma resposta da Secretaria de Segurança dizendo que é termo de fomento. E temos um modelo de termo de fomento. Aí, se o prefeito tendo o recurso, ele pode até alegar que não tem o recurso. Mas se ele tiver algum recurso e boa vontade, não há por que ele não fazer. Daí. Aí é uma questão de gestão interna ali, né? Política da coisa. Né? Você teria como nos ceder uma cópia, um modelo desse termo de fomento para que a gente pudesse, sim, com certeza, tentar alavancar isso aqui no nosso estado? Sim, com certeza. Sem problema. Eu mando para o senhor, depois o senhor coloca nos grupos de vocês, não tem mistério nenhum. Ok. Será ótimo, Márcio. Vai ser muito bom a gente ter esse documento tudo passado, porque aí nós vamos fazer o nosso trabalho aqui no Espírito Santo também, ok? Porque aí nós podemos fazer primeiro com os municípios, com os conselhos que já estão organizados, né, Edival? Colocando até como justificativa o modelo adotado lá no Rio Grande do Sul, que isso não fere a lei, já existe então uma jurisprudência, né, de uso, e que isso pode ser replicado nos municípios aqui do Espírito Santo também. Então, de repente, uma conversa particular com o próprio secretário de Segurança do Estado, que possa compreender, ajudar, não sei se seria esse o caminho. Coronel Campos, quiser comentar? André, mas aí, veja bem, o termo de fomento, na verdade, ele é precedido de um edital, tá? É publicado um edital, no caso do município, né? O prefeito ele publica um edital e aí depois verificam-se os interessados para que eles possam estar participando, né? Agora, em nível de estado, talvez isso assuma uma proporção um pouco mais complexa, né? Tendo a Secretaria, por exemplo, de Estado de Segurança Pública como difusora, né? Dessa possibilidade aí de se alocar recursos para a federação. Veja bem, da mesma forma como a FECONSEG do Espírito Santo também trabalha com a filiação de conselhos, né? Isso aí previsto no estatuto, assim como o de vocês também.
Eu acho que a Flávia também ela pode até endossar essa preocupação, né? É um diálogo que a gente já teve bastante na Flávia, e o Márcio também, que hoje a gente percebe as federações ainda atuando de uma forma muito precária no sentido de captação de recursos, e desde aquela vez que eu vi essa projeção, né, a Flávia, né, lá no Mato Grosso, nós vimos a sua projeção, a sua apresentação, isso despertou a atenção do Ministério da Justiça, né, a ponto de verificar ali uma interface de uma transparência inquestionável. Isso chama, obviamente, atores que possam estar investindo dentro de um projeto de um volume de ações que claramente você coloca ali de uma forma muito aberta, né, a prestação de contas. Isso gera uma continuidade desse ciclo. Mas eu vejo ainda um ponto que é bastante dificultador, porque Rio Grande do Sul tem 497 municípios, se eu não salvo engano. O Espírito Santo aqui tem 78 municípios, uma quantidade mais reduzida. Então, assim, em termos de federação, estou falando algo aqui que, obviamente, precisa ser analisado, a gente precisa debruçar em cima disso para que a gente possa realmente verificar a melhor